Oi pessoal, essa é a fase número 3, chamada User Interface, do mini curso de Unity 3D. A missão dessa fase é gerar um novo upgrade no projeto Duelo, que nós estamos desenvolvendo juntos. E agora, finalmente, nós colocaremos um pouco de lógica e interface. Então agora ele vai começar a ter cara de um game realmente. Até então nós estávamos ali testando, experimentando algumas funcionalidades para explicar Unity 3D. E para a missão de hoje, para a fase de hoje, nós precisamos que o aluno saiba sobre software, matemática, imagens, programação orientada a objeto e linguagem C Sharp. Bom, nós passaremos nessa fase por dois checkpoints só: lógica, falando um pouquinho dos scripts que nós bolamos aí para o projeto, e depois a interface, como aplicar a interface no game ou no software. Bom, até então nós estamos criando scripts e a criação padrão, default de scripts sempre cria uma classe que deriva de monobehavior. Nós já vimos isso e toda classe que deriva de monobehavior ela pode ser anexada no inspector, né? Ela pode virar um componente de um game object. Mas nós podemos também fazer scripts personalizados, como esse player aqui embaixo, que não deriva da classe monobehavior. Consequência é, esse script não conseguirá ser anexado em nenhum GameObject. É obrigatório o script, a classe, né, declarado no script, derivar de monobehavior para ela poder ser anexada, para o script poder ser anexado no GameObject. Mas nós podemos declarar uma classe personalizada assim, usar essa classe, né, instanciar objetos dessa classe em outro script e daí sim anexar esse outro script no GameObject. Então essa é uma forma de nós rodarmos nosso script, o script player nesse caso, mesmo sem ele estar anexado em nenhum objeto da cena. Daqui a pouquinho faremos isso aí na prática. Antes disso, vamos falar de alguns atributos da nossa classe player, a nossa classe que vai simbolizar o personagem aí, cada um dos personagens, cada um dos jogadores dentro do projeto Duelo. Primeiro é o nome, né? String name, então o atributo name do tipo string, que pode ser player 1, player azul, player vermelho, o nome que nós dermos na hora de instanciar. Em relação à life, a vida do player, nós colocamos duas variáveis. Primeiro, a current life, que é a vida atual, e segundo é o max life. Então você pode ter 100 de máximo de vida para um personagem, ele vai duelando, a vida dele vai caindo o current life até se chegar menor que zero, o personagem morreu. Mas o max life, uma vez definido, uma vez instanciado, não muda. E um outro atributo para simbolizar um ataque, aí, um ataque mental, mental power, porque nós não estamos, né, movimentando nenhum objeto, não estamos dando tiro, não tem nenhum tipo de arma ainda. E daí lá embaixo, uma novidade. Então veja, mesmo nós criamos mesmo criando o script player que não deriva de mono behavior, nós podemos usar o tipo GameObject. Por quê? Porque ele está definido aqui em cima no namespace Unit Engine que nós declaramos. Então nós criamos aqui uma variável pública, um atributo público, diferente dos demais, que são private, o default, quando não escreve nada é private. OBJ 3D, para simbolizar o personagem 3D. Então, o personagem na nossa cena tem nome, tem vida atual, vida máxima, força mental e também tem um objeto 3D que representa ele na cena. Então, aqui são os atributos do nosso script player. Daqui a pouco nós vamos criar tudo isso juntos, não precisa dar pausa e criando em paralelo por enquanto. Aqui é só a explicação. Daí nós temos lá o método player, os métodos da classe player. O primeiro vai ser o construtor, que nós passamos o nome, a vida total e a força mental. Aqui simplesmente atribui para instanciar. Daí temos a função ataque, que ela é pública e volta o inteiro. Ela volta o dano causado pelo personagem, que nesse momento leva em conta só o mental power. Poderia ter função aleatória aqui, poderia ter uma aleatoriedade para ver se o ataque foi crítico ou não. Então tem várias coisas que poderiam ser levadas em consideração aqui, mas é uma versão simples, uma versão aí bem simplificada em relação a um game de duelo, por exemplo. E aqui por último, uma função que atualiza a vida do personagem. Então ela recebe o dano, atualiza a vida e devolve um booleano. Por quê? Porque depois de atualizar a vida, se ela for a current life menor que zero, o personagem morreu, volta false. Se o personagem não morreu, retorna true. Então, através desse retorno do update life, nós saberemos se o personagem morreu ou não na cena. Bom, e daí vamos fazer agora o script battle, o script que vai controlar aí o nosso duelo, a nossa batalha.
Então nós vamos colocar um vetor com dois personagens, uma variável status inteira que vai ser simplesmente 0, 1 e 2. 0 está rolando duelo, 1 player 1 vencedor, 2 player 2 vencedor. OBJ Player, que aqui é público Game Object, aqui já deriva, né, de Mono Behavior, nosso Script Battle. E o OBJ Player é, na verdade, um prefab. Então é o que a gente fez na última fase. A gente vai usar o mesmo prefab para instanciar os dois players. Só que o que vai mudar? O local, né, o spawn point, aqui também com duas posições, e a cor de cada um. Então, para não chumbar esses valores ali na linha de instancialização, como nós fizemos aí na última fase, nós vamos declarar aqui e atribuir logo na função start. Então, falando agora dos métodos do Script Battle. Primeira função start, entra tudo aquilo que eu falei no slide anterior, só que agora nós estamos dando o número de 2. Então, players, que era um vetor da classe player, agora já atribuímos aqui a memória, demos um new com duas posições. Mesma coisa spawn points e já definimos esses dois números aqui, que são quem? São exatamente, ó, vou abrir o projeto aqui só para ficar claro, aquele player 2, ó. 442, 251 e 7. Está aqui, 442, 251 e 7. E o outro número? No outro número a gente já tinha pegado ali da fase inicial, né? Vou dar um play aqui só para conferir que a gente está no projeto exatamente no mesmo ponto que parou na última fase. Vou dar play. Aqui ele maximizou porque está com esse toggle aqui ligado. Ó. Se eu desligasse ele, desse play aqui, ele rodaria o play aqui. Mas como eu liguei esse toggle aqui, toda hora que eu dou play, ele maximiza a janela, o que é bem útil, né? Para testar. Então aqui eu vou apertar lá o C, ele muda a câmera, né? E o W para criar. Então isso nós já tínhamos antes. Eu vou só tirar aqui para nós conferirmos aquela segunda posição ali, ó. C, C, W. W. Vou vir aqui no meu player 1 e tá lá, ó, menos 3,95, o Y mesmo, né, menos 2,51 e menos 0,77. Só queria conferir esse número. Então tá aqui, ó, menos 3,95, 2,51, menos 0,77. Então a nossa função start vai ter tudo isso. A função update, a princípio, nós não colocaremos nada, e a create player uma função auxiliar na hora que nós formos dar a função instantiate para criar os objetos na cena. Bom, então vamos colocar a mão na massa. Aqui nós temos então no script controle, está o nosso script altera cor. Eu vou deletar aqui altera cor. Eu poderia ter removido primeiro do componente antes de deletar. Ele deixa eu deletar. Só que aqui ó, ele dá como o script está missing, né? Está faltando. Então a gente remove o componente aqui para não dar nenhum tipo de problema. Bom, agora a essa altura, como eu vou querer criar os dois objetos dinamicamente. Primeiro passo, né? Por que eu estou fazendo isso? Eu expliquei, acho que na fase anterior, porque eu posso ter vários tipos de personagem no futuro. Então, não convém eu já dar play com os dois personagens ali. Eu quero criar eles em tempo real para no futuro, se eu tiver mais ou o mesmo personagem com diferentes customizações, texturas, né? O importante é criar em tempo real e ter essa interação. Então aqui eu vou clicar no player 2 e vou deletar. Deletei, não preciso mais do meu player 2. E agora sim, eu vou fazer um primeiro script valendo aqui, que vai ser o nosso script player. Player. Vou clicar duas vezes no player, ele vai abrir para edição no Mono Develop. Abriu aqui para mim. Dou um OK aqui embaixo, aquela conversão de linha. E aqui eu vou começar a colocar os meus atributos. Então nós vimos lá que tem o string name, o nome do personagem, o int current life, a vida atual, o int max life, a vida total, o mental power, o que mais nós colocamos aqui? Um public game object obj3d, que é o objeto que vai o atributo que vai representar o objeto. Aqui na função start, eu vou primeiro fazer o construtor, né? Importante, a classe player não deriva do mono behavior, então como ela não deriva, automaticamente eu não tenho mais função start update. Né? A start e update são da mono behavior, são da classe mono behavior. Então aqui está certinho. Então aqui eu vou pôr meu construtor, vou declarar meu construtor como público para eu poder usar. Player vai receber. Aqui eu vou pôr em português só para a gente saber que é o atributo nome, string vida total e inteiro força mental. Quando eu fizer isso, então o name vai receber o nome, o
current life, né? Por quê? Porque na verdade vamos fazer assim, o max life recebe vida total e o current life é igual ao max life, porque você começa com a vida cheia, simplesmente isso que nós fizemos aqui. E o mental power recebe o força mental. Não vou fazer nada no meu objeto 3D porque aqui eu ainda não tenho. Então, na hora que eu criar o objeto, eu linko com ele ali. Por isso que eu estou definindo como público. Poderia ter feito uma funçãozinha pré, uma função set, uma função get? Poderia. Mas aqui o foco não é programar com as melhores práticas para o aluno aprender linguagem de programação. Aqui é programar o mínimo possível para demonstrar as funcionalidades da Unity. Então, por isso, nós vamos deixar ali o GameObject ou OBJ3D como público por comodidade mesmo, embora se nós formos fazer algo maior, nós não faríamos isso, né? Nós faríamos do jeito aí, seguindo as boas práticas e encapsulando aí a variável BJ3D. Bom, feito isso, eu vou fazer a minha função ataca, né? Que vai ser pública também. Attack, não vai receber nada e vai retornar o dano, que a princípio vai ser o próprio Mental Power. Tá bom. E a última função que nós vimos ali é a função bool, né? Volta um booleano, update life, recebe o dano e atualiza o current life. Então, current life é igual a ele menos o dano. E aqui eu checo ele, né? If current life for menor que zero, quer dizer, morri, né? Vou colocar aqui. Personagem morreu. Morreu. Eu retorno falso. False. E se não, eu retorno true. Ou seja, o personagem está vivo ainda. Então, fizemos aqui a nossa função, a nossa classe player. Voltamos para Unity. Nesse momento, nada vai rodar. Aí está dando algum erro aqui, vamos achar o que é. Não pode converter string para inteiro na linha 16. Vamos olhar a linha 16 e ver o que acontece. Aqui eu estou falando que o meu max life é igual ao meu vida total. Ah, aqui meu vida total está declarado como string e é inteiro. Pronto, salvei, voltei. Ele tirou aqui para mim. Pronto, tá certo. Se eu der play, nada acontece. Não tem nenhuma interação programada no meu script player. Então agora eu vou fazer o meu segundo script. Agora chamado Battle. Vou entrar no script. E aqui sim eu vou colocar agora aqueles parâmetros que nós falamos ali. Então, da classe, ó, veja, como eu já declarei um script de nome player do meu projeto, quando eu vim aqui no modo develop e digitar player, ele já reconhece a minha classe. Então você está dentro aí do seu projeto, das classes que você criou no seu projeto, você pode usar tranquilamente aqui. Então eu vou colocar lá player, que é um vetor, nome players. Então é um vetor chamado players da classe player, que nós acabamos de definir. Próximo passo, vamos lembrar aqui, eu vou ter a variável status, o meu prefab, né, objplayer, e eu vou ter aí no spawn point e um player colors. Então aqui eu vou ter o meu status. Eu vou colocar assim, ó, 0, game rolando, 1, player 1 vencedor, 2, player 2 vencedor. Só para a gente saber quando o jogo chega ao fim. Aqui eu vou colocar o meu public game object, né, que é o obj player, que é o nosso prefab. Aqui é o nosso prefab igualzinho a gente fez na fase anterior. E aqui eu vou colocar dois vetores, né, o vector trace, vou colocar um vetor que vai ser duas posições de spawn points e um color, como eu chamei ele, no player colors, pronto. Então, declaramos. Agora o que a gente fez ali? A gente vai na nossa função start e vamos ver exatamente aqui as declarações. Então ele simplesmente atribuiu 2 a tudo que é vetor e lá nas cores ficou o blue como o primeiro e o red como o segundo. E esses números aqui nós já tínhamos conferido, né, da tela já estão ok. O spawn point dos
dos dois personagens. Então, players lá embaixo, recebe new player, duas posições. Nós vamos criar dentro de cada uma dessas posições daqui a pouco. Status recebe 0 no começo. O obj player nós vamos arrastar na interface porque ele é público. O spawn point recebe. Opa, aqui ele preenche às vezes com algo totalmente fora do que nós queremos. Vector 3, duas posições. Agora aqui eu já vou definir, né? Vou atribuir cada uma das posições. Então minha primeira posição é aquele meu vetor lá que nós já temos. E a minha segunda posição aqui já está certinho. Então vamos lá olhar. Menos 3,95, menos 3,95F, vírgula, aqui é menos 2,51F. A altura é a mesma, né? Menos 0,77F. Sempre o F no final. Se não digitar o F no final, o editor já acusa o erro. Aqui, menos 4,42, 4,42, F, espaço, o Y menos, é o mesmo, menos 2,51F, vírgula 7F. Pronto, criamos os dois, agora as cores. Player colors igual a new color com duas posições. Mesma coisa, vamos já criar as posições aqui. Se eu quisesse criar uma cor customizada, por exemplo, usando o construtor new color, eu poderia sem problema. Aqui eu vou usar o color blue e o color red. Pronto. Então aqui nós simplesmente instanciamos, né, todos os nossos atributos do Script Battle. Então vamos ver aqui na interface como é que está isso. Vamos ver primeiro, não deu nenhum erro. Agora no meu controle eu vou anexar o meu Script Battle, que deriva de MonoBehavior, então eu posso fazer isso. Aqui ele já abre para mim o meu atributo público, que é o ObjPlayer, que vai ser o meu prefab. Vou pegar o meu prefab e vou arrastar para cá. E eu vou dar play. Ok, está acontecendo, está rodando, tudo funcionando, embora sem interação ainda. Então agora eu vou criar os dois objetos. Para isso, eu vou usar, igualzinho a gente fez na última função, só que agora eu vou usar F1 e F2. F1 ele vai criar o objeto player 1, né, o player azul, e o F2 ele vai criar o objeto vermelho ou player 2. Então vamos colocar isso aqui da mesma forma. If input.getKeyDown, né, já explicamos a diferença para as outras. GetKeyDown, aqui vamos usar o keycode. O ideal é quando ele preenche isso, automático para a gente. F1. Pronto. Ponto e vírgula, abre chaves, fecha chaves. Então aqui vai ser a criação do player 1. E eu vou fazer esse mesmo pedacinho aqui embaixo, no F2, criação do player 2. Tá. Agora aqui eu vou fazer só um teste, né? Para ele checar se a minha variável que eu criei, que eu aloquei espaço, mas eu ainda não tenho objeto dela, é nulo ou não. Então eu vou perguntar se o meu player 0 for igual a null, né? A nulo. Daí eu vou criar o objeto. Eu vou colocar as chaves aqui. Eu gosto sempre de dar esse enter aqui, mas é uma mania minha. Tem gente que prefere deixar na própria linha do comando, como do if. Aqui eu vou colocar lá então player 0 igual a new player. Aqui eu estou usando o meu construtor que eu fiz. Qual que é o nome? Esse vai ser o player azul. Vida total 100, força mental 14. Vamos definir o 14 aqui. E aqui eu teoricamente daria, aqui eu já consigo colocar um instantiate, né? Mas eu vou criar uma nova função, igual nós vimos aqui, né? O create player, só para colocar instantiate. Então eu vou colocar aqui o void create player. E aqui eu vou colocar qual que é o número do player. Pronto. Só para ver se está funcionando, print entrou na create player. Vou botar junto, né? Igual a função. Com argumento, né, igual a fecha abros n player. Posso pôr um ponto do string aqui, embora aqui vai funcionar mesmo sem ponto do string. Eu só estou convertendo o meu argumento n player para inteiro para impressão. Então, por enquanto, ele só imprime aqui.
Só que aqui eu vou dar um create player 1. Né? Então tá. E eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo para o meu player 2. Create player 1 aqui. Aqui é meu player 2, porque aqui é um vetor, posição 0 e 1. E aqui eu estou passando um argumento, então é 1 e 2. Só ter isso na cabeça para fazer o menos 1 quando preciso. É algo bem comum aí para quem usa as linguagens que começam todas em 0. Bom, player azul, player vermelho, 114, create player. Agora aqui sim a gente vai criar, né, a função. Vamos testar a princípio isso? Como é que a gente testa? Se a gente der play, na hora que ele... Opa, faltou aqui testar o player nulo, né? Pronto, agora sim tá igualzinho. Não posso esquecer só o índice aqui. Criação do player 2. Então, se eu der play, ele vai entrar nesse print aqui. Vamos lá testar. E ele tem que funcionar uma vez só, porque depois que eu criei, ele não vai entrar de novo, porque aqui não vai mais ser nulo. Então vamos ver se até aqui está batendo. Vou lá no meu console. Opa, deu bastante erro aqui. Vamos ver o que é. Player é um tipo, mas uma variável esperada. Possivelmente erro de digitação. Aqui, ó, é players, né? O nome da minha variável é players, não é o nome da classe. Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. Foi falta de atenção aqui. Ok. Deve ter resolvido agora. Resolveu. Então vou dar play. Agora aqui eu vou apertar a tecla F1. Entrou na Create Play com arg1. Teoricamente ele criou o objeto, mas ainda não tem representação 3D. Apertei de novo F1, nada acontece. F2, entrou Create Player com arg2. Apertei de novo, nada acontece. Então até aqui bateu 100%. Agora vamos fazer aparecer na tela, igual da fase anterior. Para isso nós vamos usar a função do instantiate. Mas primeira coisa aqui, ó, a gente vai pegar a nossa variável players 0. Aqui eu não vou colocar nem 0 nenhum, porque eu já tenho o meu argumento nPlayer. Então eu vou fazer o nPlayer menos 1, né? Porque nosso vetor players tem posição 0 e posição 1. Vou colocar ponto aqui e agora faz sentido lá aquele OBJ3D público que nós deixamos para acessar diretamente pelo público. Por quê? Porque quando nós dermos a função instantiate, vou até colocar um cast aqui, né? Porque instantiate devolve vários outros tipos também. Vou usar instantiate e aqui dentro eu vou colocar o meu prefab, que é o meu OBJPlayer. Qual posição? A posição que está no meu vetor spawn points com o mesmo vetor, nPlayer menos 1. E aqui, de novo, quaterno identity, como expliquei, não vou entrar em muitos detalhes aqui de quaterno para não complicar, mas é como se fosse sem rotação, rotação e identidade. E aqui embaixo, só para ficar bonitinho, eu vou dar um nome para o player. Então até aqui é igual. Até aqui igual, só que dentro, né, do meu objeto 3D, eu vou dar um nome para ele, que isso vai aparecer na hierarquia, na hierarquia, onde eu vejo no meu painel lá, Hierarchy, ele vai ter esse nome que eu vou digitar aqui. Então vai ser player mais o nome do player, nPlayer toString. Aqui eu preciso, por exemplo, usar toString porque name só aceita string, não como a print que aceita um objeto ali como argumento. E aqui eu vou, por último, setar a cor. Então tudo isso dentro do meu objeto. Material. Ah não, aqui eu tenho que usar o getComponent. GetComponent. Renderer, que é, né, o nosso componente Mesh Renderer, que se chama Renderer, aqui na hora de programar. Ponto material, ponto color, igual agora a nossa função, o nosso vetorzinho de cores. nPlayer. Então isso ficou legal porque ficou tudo dinâmico, né? Uma função só para criar tanto objeto 1 quanto 2 com cores diferentes em locais diferentes. Bom, vamos testar. Agora, além de criar, além de imprimir na tela, ele vai criar, como nós vimos aí no último teste, estava imprimindo certinho, agora além de imprimir ele vai criar. Vamos ver, play, aqui vai limpar para mim o console, F1, criou, certinho. F2, criou certinho também. Então a parte de criação já foi. Agora o que nós faremos aqui no Script Battle? Nós colocaremos também, além da criação, que está no F1 e F2, o ataque. Então o ataque eu vou usar a tecla 1 e a tecla 2.
Então vou copiar o esqueletinho aqui para ficar mais fácil. Esse molde, aqui vou dar Enter também. Aqui não é a tecla 1, é a tecla Alpha 1, que é a tecla 1. Alpha 1, ok. Aqui eu vou criar a Alpha 2. Agora é o seguinte, como a função ataca é de um player, de um objeto, e a função update life é dos dois, eu vou só garantir que os dois não são nulos. Né? Isso é se eu esbarrasse o botão. Eu nem precisaria fazer isso, porque é só apertar F1 e F2 antes de apertar a tecla 1 e 2. Mas aqui só para ter certeza, então. If players 0 diferente de null e, né, estou usando um e condicional aqui, uma expressão lógica, e o player 1 também tem que ser diferente de 1. E eu não posso ter vencedor, né? Para eu conseguir continuar atacando, o jogo tem que estar rolando. Então o meu status tem que ser 0. Então tá, é uma condição grande aqui para o ataque do player 1. Então se tudo isso ok, ataque player 1. Ou player azul, né? Que aqui nós chamamos de player azul. Bom, o ataque do player 1, então primeiro vamos calcular o dano dele. Int damage igual a player 0 ponto players 0 ponto ataque. Pronto, então a função ataque vai devolver, a gente já sabe aqui que vai jogar 14 para a variável damage. Daí eu vou fazer o seguinte, vamos dar um print aqui, ó. Print player 1, né? O player azul, vamos colocar player azul aqui que é o nome. Player azul. Poderia escrever o nome do próprio player, né? Poderia fazer assim, ó, players 0 ponto. Daí como a variável nome não é pública, né? Eu teria que setar ela como pública aqui. Então vamos colocar assim por enquanto. Player azul atacou player vermelho. Ou seja, o ideal seria a gente imprimisse aí usando o próprio o que está na variável aqui, né? Mas aqui é só para imprimir o dano. A gente só quer ter certeza disso. Com damage, né? Ponto to string aqui precisa de dano. Ou seja, a gente só informou o dano de quanto ele atacou. Tá. Agora eu vou perguntar se o meu personagem morreu ou não. Tudo isso eu estou fazendo para o player 1, depois a gente vai replicar para o player 2. Então vamos lá. If a player 1 agora, né? Porque agora estou perguntando do 2. Ponto. Vou dar um update life e vou passar o meu dano, o meu damage aqui, que é o dano que fez nele. Então aqui, se entrar na função if, se ele retornar true, quer dizer que o meu personagem está vivo, certo? Então aqui eu vou colocar mais um print. Aqui vai ser player vermelho ficou com deixa eu fazer uma função aqui auxiliar, ó. Devida, né? Ficou com devida. Então isso é só para ele imprimir, mas aqui o que eu quero botar? Eu quero botar a vida do personagem. Então eu vou botar players 0. Eu quero current life aqui, mas eu não tenho. Então vamos resolver isso aqui agora. Não está ali no PDF, mas é mais fácil isso do que deixar público. Ó. Public get life. Ele retorna o current life. Simples assim, prático. Player 0 ponto, não foi como pública. Public int get life. Tinha faltado o tipo de devolução. Get life, agora sim. Ponto to string, né? Que já dá como opção automática. Get life, ponto to string. Tá certo, faltou só fechar o parênteses aqui. Else, ou seja, se for negativo, quer dizer que morri, né? Quer dizer que o personagem morreu. Então vamos colocar aqui. Deixa assim que é melhor leitura. Personagem vermelho morreu. Se o personagem vermelho morreu, quem que é o vencedor?
é 1. Status 1, ou seja, player azul ou player 1, né, vencedor. Pronto. É exatamente isso. Então, enquanto um não vencer, eu continuo atacando. Vamos pegar todo esse trecho aqui e vamos colocar aqui. Agora vamos variar. Aqui 0, 1 está certo, status 1 está certo. Aqui é o ataque do player 2. Então aqui é 1. Aqui é o player vermelho, atacou o player azul com o dano. E aqui o player azul ficou com a vida do player 1 de vida. Pronto, tá feito. Vamos voltar lá e ver como funciona na prática. Play. Aqui eu vou dar F1, F2. Funcionou. Agora sim, eu vou apertar a tecla 1. Player azul atacou com 14. Player vermelho ficou com 100 de vida. Tá errado, né? Não deveria ser 100 de vida. Ó, continua dando 100 de vida. Tem alguma coisinha errada aqui. Então vamos olhar. Player 1, Update Life Damage. Ah, aqui está invertido. Ó. O Player 1, né, porque eu estou dando Update Life em cima do Player 1. E aqui o meu Player 0, o meu Player 1 que está sofrendo dano. Então aqui é 0 também. Pronto. Agora vai funcionar como nós gostaríamos. Play. F1, F2, 1. 86 de vida. 72 de vida. Tô apertando só a tecla 1. Só o azul tá atacando. Morreu, ó. Player azul, 2 de vida. Aí eu apertei sem querer uma tecla aqui com 14 de dano. É isso. Agora eu tô apertando, ó, o 1, ele não tá mais funcionando. Por quê? Porque o personagem tá morto, porque o meu status tá igual a 1. Então vamos imprimir aqui para ficar mais fácil, ó. Print player, aqui eu tô fazendo 2, né? Player vermelho vencedor. E aqui player azul vencedor, tem um errinho lá embaixo, né, do Ctrl C, Ctrl V, que é aqui, status 2. Agora sim. Então vamos atacar aqui, ó. Agora eu posso atacar F1, F2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1. Posso brincar à vontade aqui, tá rolando o game, tá rolando no console, no fundo, né? Agora um vai ganhar. Mais um, pronto. Player azul vencedor. Vamos fazer o contrário, agora eu vou apertar um monte de vezes a tecla 2, só para confirmar o contrário. F1, F2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Player vermelho vencedor, tá aqui. Então tá, então hoje em dia nós temos aí dois problemas essencialmente no jogo. Primeiro, vamos voltar para a apresentação aqui. O jogo só rola no visual, no console. Você não tem um retorno visual. Então, o primeiro retorno que nós podemos fazer é colocar essa função aqui, Object Destroy, né? Então, o método se chama Destroy da classe Object e você precisa passar só o objeto que você quer destruir. Então, vamos ver isso, como é que fica no Update Life. Ou seja, quando o personagem morrer, nós vamos destruir o objeto 3D que está na cena, usando simplesmente Object.Destroy com o objeto 3D. Ali no Update Life, vamos ver como é que fica isso. Ou seja, para que a gente não fique tão refém do console, essa vai ser a primeira alteração. Então aqui no player, lá no update life, eu vou colocar aqui object.destroy e aqui eu vou colocar o meu obj 3D. Né? Então agora, quando um personagem morrer, nós vamos ver ele sumindo da tela. Vamos conferir. Play. F1, F2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, sumiu o vermelho. Se eu apertasse 2 agora, ó, não funciona porque ele já vai identificar que o meu status não é igual a 0. Nem entra naquele if que está na tecla 2. Vamos tirar do play, dá play de novo, só para resetar a cena, né? Agora vamos fazer o contrário. F1, F2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Pronto, sumiu um player 1. Então aqui nós já temos algum retorno visual. Mas é um retorno pobre ainda, né? Porque assim, a gente perde todas as informações do ataque. Então toda a lógica fica no chat, ó. Player 1 atacou o player 2 com 14 de dano, o player 2 ficou com 86 de vida. Então tudo isso daqui poderia estar na interface. Mas nós já temos o jogo com uma lógica, já está rolando ataque dos dois lados, já tem uma interatividade em tempo real. Se nós publicássemos o jogo agora, funcionaria F1, F2 e o 1 e o 2. Então nós já temos coisas acontecendo agora, principalmente porque a hora que um ganha,
some da tela. Do outro modo, sem usar o destroy, nós não saberíamos ali quem ganhou. Ficaria no console, mas quando você publica, você perde o console. Então você não tem mais essa informação. E aqui, só para tirar uma dúvida aí que alguns alunos tiveram, por que, que a gente usa só destroy quando a gente tem um script, por exemplo, battle, que deriva de modo behavior, e por que, que no script player eu preciso usar object.destroy? Por que, que funciona e qual é a diferença? A diferença é que no script player nós não derivamos de monobehavior, só que nós usamos o namespace UnitEngine. Então aqui dentro existe a classe object com o método abstrato destroy. Então eu posso usar dessa forma, né? Porque o método está dentro dessa classe. Eu não preciso instanciar um objeto da classe object para usar. E por que, que eu uso diretamente no script, que eu posso usar diretamente no script como battle? Porque lá eu derivo de monobehavior. E o monobehavior deriva de behavior, que deriva de component, que deriva de GameObject, que deriva de object. Então lá nós estamos, de uma certa forma, com acesso ao método destroy, sem precisar criar um objeto, mas já dentro de uma classe derivada da classe object. Então é essa a diferença, não tem nenhum pulo do gato ali. Bom, então agora nós vamos resolver, aí chegaremos no nome da fase, que é a interface. Então a interface tem um nome que é User Interface, ou a sigla UI. Quando nós vamos lá no botão Create da aba Hierarquia, nós temos toda uma categoria chamada UI, de User Interface, e aqui nós podemos ter texto, imagem, outro tipo de imagem, botão, toggle, slider, drop-down list, uma série de componentes. Aqui, como é só para exemplificar o uso, nós usaremos texto. Texto na tela, como se fosse label, só que atualizado dinamicamente via programação. Então nós vamos usar isso para atualizar as informações de ataque e de atualização de vida, que nós fizemos já no console, e para exibir a vida de cada personagem em tempo real. Então vamos usar aqui 3 textos na tela. Na verdade 4, né? Uma life para cada player, um info que é global e um título que é global. O título, por exemplo, vencedor 1, player azul vencedor, player vermelho vencedor. E aqui nós, sempre que nós declararmos, nós criarmos um elemento aqui, um GameObject da classe User Interface, da categoria User Interface, ele cria para nós um componente equivalente, nesse caso componente text, onde eu tenho vários atributos para ajeitar, como a fonte, o tamanho do texto, os alinhamentos, a cor. Então tudo isso eu ajusto por aqui. Dá para ajustar via programação? Dá também, mas, por exemplo, por aqui é mais fácil, dado que você não vai mudar isso dinamicamente em tempo real. Então não precisa ajeitar aqui por script. Dá para criar com outras fontes? Dá. Na seção de extras, nós temos um vídeo aí que mostra, um vídeo bônus que mostra como instalar novas fontes na Unity. É só pegar o arquivinho TrueType e colar aí dentro de uma pasta fontes que fique dentro da pasta assets. Mas isso é explicado com maiores detalhes no vídeo extra. E além desse componente text, nós temos também um componente muito importante que é o Rect Transform. Para quem lembra, nós falamos dele lá na primeira fase, quando falamos das operações ali da toolbar, e ele é usado principalmente para interface. É o equivalente ao transform, equivalente à posição, só que algo 2D aqui em vez de 3D. Importante, ele tem sempre uma âncora. Âncora é como se fosse o ponto de referência para você. Então, eu vou colocar 4 textos na minha face. Eu tenho que usar a mesma âncora. Eu não preciso, não sou obrigado. Mas para ficar mais claro, eu posso usar a mesma âncora nos 4 para saber quanto que um está espaçado do outro, por exemplo. E conforme eu mudo a âncora, esses nomes aqui podem mudar. Em vez de ser x, y, z, pode ser left, bottom, dependendo da âncora que você use. Isso vai ficar mais claro agora quando nós testarmos. E tem também sempre a largura e a altura definida em pixels. Fora isso, também tem rotação e escala, que é para você trabalhar com textos inclinados, e a escala é igualzinho, só que para o 2D. Então funciona para aumentar na largura e na altura aqui. Bom, então vamos testar. Por esse componente que nós vamos posicionar os nossos textos. Então por aqui a gente ajeita o texto, né, como a fonte, o que vai ser escrito aqui no texto. E aqui nós posicionamos ele na nossa tela. Então vamos lá. Como é que eu crio? Eu venho aqui, eu vou pôr isso então na interface. Create o text. Aqui eu vou escrever, ele automaticamente cria para mim já isso Canvas, está tudo bem. Tudo que é UI, tudo que é User Interface, ele coloca dentro de um GameObject Canvas. E cria também um Event System,
um objeto aqui para evento que você não precisa mexer, tá? Isso é mais avançado, nós vamos nos atentar aqui. Eu vou mudar o nome dele para title, de título. E aqui o title eu vou escrever, por exemplo, aguardando players, né? Só que aqui, como é uma coisa o título, aqui vai ficar o vencedor. Então aqui eu vou colocar uma fonte maior, uma fonte 40. Ele vai sumir porque aqui em cima os espaços são muito pequenos. Então eu vou pôr aqui 500 por 300. Pronto, ele aparece aguardando o player. Aqui a posição eu vou deixar 0, 0, 0, ou seja, eu estou trabalhando com ela bem centralizada. Aqui eu vou pôr meu align, ó, centralizado. Vou dar o maximize on play, vou dar play só para ver como é que fica, ó. Aguardando o player, tá certo. Bom, então agora quando eu apertar, por exemplo, F1, F2, eu já quero sumir com isso daqui da tela. Então vamos imaginar, eu dou play, tá aguardando o player. Apertei F1, ele já sumiu com aguardando o player na tela. Como é que eu faço para fazer esse sumiu? Mesma regrinha que nós vimos até agora. Nós vamos lá no Script Battle, no F1, criou meu player? Criou. Então eu poderia fazer só quando criar o segundo, mas eu vou fazer aqui só para ficar claro. GameObject.find. Qual que é o nome do objeto que nós acabamos de dar? Title. .getComponent. Qual componente tem lá dentro que nós vimos no slide? Text. Aqui ele não vai deixar, por quê? Porque não está no namespace. Então aqui a gente entra unitengine.ui, ou seja, estamos usando elementos de user interface. Pronto, já vai funcionar. Então agora ele vai achar o meu texto, vou dar ponto, e aqui eu tenho tudo do meu ponto. Por exemplo, o enable dele. Estão vendo aqui, ó, que ele deu um erro porque eu não fechei a linha. Se eu tirar aqui, ele some, ó. Então vamos simplesmente fazer isso sumir por enquanto, ó. Ponto enable igual a false. Se eu começasse pelo F2, sem problema, sumiria também. Vamos testar? Vai sumir automaticamente, porque não tem mais erro. Vou dar play. Começa com isso. Vou apertar F1. Sumiu da tela. Apertei F1 e F2 ao mesmo tempo. Vou dar só o F1 agora. F1. Sumiu. F2. Tá lá. Agora eu vou começar pelo F2 só para ver que fica na mesma coisa também. F2. Sumiu. Então já começamos com um elemento lá. Vou criar um outro. Create, UI, text. Agora esse daqui vai ser um infotext. Né? São aquelas informações do console. Então essas eu vou deixar lá embaixo. Aqui eu vou deixar um 00. Aqui eu vou colocar uns 800 por 100, tá bom? Vou centralizar, vou colocar a letra um pouquinho maior. E aqui eu vou descer, ó. Aqui eu vou descer um pouco no olho. Não preciso de muita precisão. Aqui tá bom. Vou dar um play só para conferir. Tá certo, tá funcionando legal. Só que agora, ó, eu não quero, ó, por exemplo, eu posso dar play aqui e eu não quero isso escrito new text no começo. Então eu vou agora fazer diferente. Eu vou desligar esse texto. Eu só vou ligá-lo via script e alterar o texto, que é por enquanto está default, new text, quando eu quiser. Então eu vou colocar aqui no console. Quando a pessoa atacar a primeira vez, ó, atacou o personagem. Tá aqui. Ó, aqui, por exemplo, eu vou fazer primeiro esse. GameObject. Eu poderia pôr isso numa função, tá, gente? De novo, o objetivo aqui é ensinar a usar Unity, não a fazer tudo programadinho, senão a aula fica muito extensa. Tudo programado mais encapsulado. Então aqui é a mesma coisa, eu vou pegar o info, como que é o nome? Infotext.getComponent. Vou pegar o meu componente, que é o texto. Vou ligar ele. E agora aqui, ó, eu vou colocar que o texto dele é exatamente o texto do meu print. Então aqui fica exatamente igual. Só que agora sim eu estou imprimindo na tela, estou dando informações ali. E aqui eu vou colocar a mesma coisa aqui. Preciso ligar de novo? Já vai estar ligado. Não preciso. A partir da segunda execução, essa linha aqui do enable não precisaria mais existir. Aqui eu só vou atualizar que tem que ser esse texto em vez do outro. Pronto. Vamos dar play. Vou dar F1, F2. Agora eu vou apertar a tecla 1. Ó, agora eu estou vendo ele atacando. Subiu. Tá?
Então agora eu já tenho aquela impressão acontecendo aqui. Agora eu vou melhorar mais um pouquinho. Vou colocar aqui é, quando ele vencer. Aqui o title. Title, get compat, enable, player azul vencedor. E lá, player. Ou seja, tudo que a gente tinha no print, agora a gente passa a ter na Wii. Fica com mais cara de jogo. F1, F2, 1. Pronto. Player azul venceu. A gente poderia até mudar a cor, como? De uma forma bem similar ao que nós fizemos ali com a cor dos personagens. E agora, por último, nós vamos colocar aqui só a vida do personagem para ficar mais claro. Então, esse sim, eu vou colocar aqui create UI test. Ops. Aqui eu vou colocar life player 1. Então, aqui eu vou colocar um 30, tá bom? Vou colocar player 1. Vou definir 0, 0 aqui a princípio. Aqui eu vou colocar 300, 200. Apareceu o player 1 ali. Vou dar o nome de azulzinho para ele ficar mais parecido com o personagem. Vou mudar a cor, né? O nome não. Aqui eu vou pôr menos 250, 250, só para padronizar. Alinhado para cá. Daí aqui eu vou duplicar esse item aqui. Como é que eu duplico? Selecionei ele, Ctrl D. Agora eu vou pôr player 2 aqui. Vou mudar a posição para o outro lado, 250. E centralizado do outro lado, e vermelho. Player 2. Agora sim, os 4 textos ali que nós vimos na apresentação, faltando apenas um funcionar. Então no começo está assim. Não precisa vir ligado esses também, então eu vou desligar esse no começo, para ficar só aguardando o player. Daí quando apertar a tecla 1, ele já mostra para mim aqui em cima. Mesma coisa do F2. Então vamos ver como é que isso funciona. Lá no F1, eu vou colocar o meu texto do player 1, né? Life player 1. Life player 1. Ele vai para true. E aqui eu vou colocar também o texto nele. Eu vou colocar ele. Eu vou colocar life ali, né? Então eu vou pôr o players 0.getLife.toString, porque eu estou imprimindo num, num atributo text, né? Que é inteiro. E vou colocar aquela barrinha de 100 que a gente sabe que é o maxLife. Poderia fazer um get maxLife, por exemplo, né? Não é o foco. Então, tá bom. Isso feito, no F2 eu faço a mesma coisa. Life player 2. E aqui eu mudo para player 1. Bom, então vamos lá. F1 sem 100, F2 sem 100. Agora eu estou começando o ataque, ó. E ele está informando aqui, mas ele não está atualizando a minha vida aqui em cima, né? Ele poderia até informar o dano e atualizar a minha vida aí em cima. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos copiar essa funçãozinha aqui no ataque da alfa 1. Então, ó, aqui eu vou passar a imprimir o meu dano embaixo, porque o dano a gente não tem registrado em lugar nenhum. Qualquer coisa dê pausa aí, pessoal, se eu estiver falando muito rápido, eventualmente. Nós não gostamos de passar do tempo limite da aula, que é 60 minutos. Então aqui eu estou correndo um pouquinho mais. Player azul atacou o vermelho down, tá certo. E aqui no Life Player nós vamos atualizar a vida ali do personagem. É praticamente a mesma linha, porque ele atualiza a vida automaticamente. Então eu não preciso, eu só preciso duplicar a linha ali nos dois trechos. Opa, não é aqui, é aqui. Tá. Life Player 2, Player 1, um índice que é o 2 lá. Pronto, agora, e vou pôr também a função do dano aqui no infotext em vez da vida, né? Porque a vida nós já teremos ali atacado. Então vamos ver como é que ficou. Play. Guardando o player, F1, F2. 1,
Opa, não, teoricamente não funcionou. O dano tá certo. 2, 1, 2. Ah, agora ele funcionou. Mas tem alguma coisa errada. Vamos descobrir junto o que, que é. Eu apertei a minha tecla 1. Ele atacou com 14. Aqui já tinha que estar alterado. Apertei agora de novo 1. Apertei de novo 2. Ah, ele está atualizando um só quando acontece o dano do outro, né? Então é isso que está errado. Então vamos ver aqui, ó. Quando eu ataco com o player 0, meu player azul, eu tenho que atualizar a vida do meu player 2. Então estava invertido ali. E aqui o contrário. Quando eu ataco com o meu player 2, o meu player vermelho, eu tenho que atualizar a vida do meu player 1, o player azul. Agora vai funcionar. Guardando o player, F1, F2, 1. Pronto, 86 com 14 de dano. Fechou. Finalmente é isso que nós queríamos. 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2. Agora quem vai ganhar é quem ataca primeiro, né? Player azul venceu. Então o que, que nós vimos aqui no jogo? Agora está funcionando, vamos só publicar aqui para ver que está tudo funcionando, né? Para fechar também a missão da fase. Build, vou dar a minha versão número 3 do meu duelo. Ele vai gerar aqui rapidinho, porque isso daqui para Unity é muito pouco, realmente. Nós estamos brincando aí de fazer, né, um game. Duelo V3, ele vai abrir aquele dialog, 1024, fantástico, play, splash screen da Unity. Nosso mesmo jogo, que não depende mais do console. Então F1, F2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, player vermelho venceu. Então, o que, que falta aqui, gente? Primeiro, os ataques, né? Eles podem ser aleatórios. Ficar tirando toda hora 14 é muito previsível. Então, na próxima fase, nós vamos ver como melhorar isso, como deixar esses números de ataque aleatórios. Segundo, o ataque é sempre um sucesso, sempre chega no outro, o ataque mental. Então, na próxima fase, nós vamos ver como atacar realmente um projétil, qualquer coisa que represente um golpe ali, uma magia, e ver se pegou ou não no outro player, se ele entrou no objeto 3D dele, se teve uma intersecção. E aí vamos ver um pouquinho de física. Então, nessa aula, é uma aula com um grau de dificuldade 60, aqui é um pouquinho mais difícil que as outras que nós vimos, que tem muita programação. Poucos termos técnicos, bastante mão na massa, bastante exemplo. E para quem entendeu toda a fase, mais 60 mental points. Quem não entendeu, deixe sua dúvida lá que nós responderemos o mais breve possível. E a última fase, para acabar o game duelo, agora nós vamos colocar a física. Nosso game já parece um game de fato após essa fase, mas na próxima ele vai ficar mais divertido. Então hoje é um game muito previsível. Na próxima, com números aleatórios e intersecção via física, nós completaremos aí o nosso mini curso e o nosso projeto duelo. Muito obrigado pela companhia, espero que tenham gostado, aprendido tudo e até a próxima fase.